A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Amém, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 16 de junho. Vamos fazer nossa oração. Fecha seus olhos, se possível. Meu Pai amado, bendito é o Senhor, bendito é o seu nome, Pai. Bendito é o seu reino, o seu amor, a sua misericórdia, Pai querido, a sua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te amamos, Pai, porque o Senhor nos sustenta, Senhor, pela tua palavra, Pai, pelo teu amor, Pai. O Senhor nos escolheu dentre tantos capazes, entendidos, pessoas que talvez possam oferecer muito mais do que nós, Pai. Mas o Senhor, Pai amado, contrariando, Senhor querido, aquilo que os homens pensam, escolheu as coisas loucas, as frágeis, as falhas, Pai, as pequenas, Pai, as que não são, para confundir aquelas que são, Pai. Nós te agradecemos pela tua misericórdia, Pai. Nós te agradecemos pela tua mão estendida para nós, porque o Senhor nos tirou, Senhor, de um tremendal de lama, o Senhor nos tirou da condenação, meu Pai querido. Nós éramos alheios às suas promessas, nós não o conhecíamos, não o buscávamos, Pai. E mesmo assim o Senhor foi atrás de nós, Pai querido, e nos encontrou, nos resgatou, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos aproveitar essa oportunidade, Pai. Nós queremos nos entregar completamente a Ti. Fale isso a Ele, queridos. Fala com as suas palavras. Fala que a tua vida pertence ao Senhor Jesus. Entrega, se você falar, você precisa falar com as suas palavras, você precisa entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Então faça isso, queridos. Meu Deus amado, toma minha vida em tuas mãos, Pai. Faz de mim a sua vontade, Pai. Eu creio que os teus sonhos, os teus planos são maiores do que os meus. E eu quero, Senhor, viver os teus sonhos para a minha vida, Pai querido. Eu não quero mais ensinar o Senhor a fazer o seu trabalho, Pai, como o Senhor deve nos abençoar. Não, meu Pai. Mas eu quero, meu Deus amado, me sujeitar, Senhor amado, confiar e esperar em Ti, Senhor, o seu tempo, Pai, porque o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, Pai, o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo que morreu na cruz por nós para nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia. A Ti, Senhor amado, eu entrego tudo que eu tenho e tudo que eu sou. O Senhor é o meu Salvador. Bendito é o Senhor, o Teu nome para todo sempre. Aleluia. Meu Pai querido, abençoa os Teus filhos, Pai. Abençoa, meu Pai, os meus irmãos que oram comigo, Senhor. Abençoa a sua família, Pai. Abençoa a sua casa, meu Pai. Abençoa o casamento, a saúde, Pai. Toca, meu Pai, na saúde dos teus filhos com tua mão de poder, com teu bálsamo de cura, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor venha abençoar o teu povo. Venha abençoar a nossa igreja, o Ministério Alicerce em especial, Pai, os de perto, os de longe. Cada irmão, meu Pai querido, irmã que está comigo orando nesse momento, que faz parte desse ministério, meu Pai, diretamente, indiretamente, aqui de perto ou de longe, meu Pai. Abençoa-os, Pai, com as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Especialmente, Pai querido, o amor, Pai querido. O amor de Deus, porque esse ministério é o ministério do amor de Deus. Ensina-nos a amar, Pai, como o Senhor nos ama verdadeiramente, Pai. Porque quem tem o teu verdadeiro amor tem o Senhor por completo, Pai querido. Mas se eu falar em línguas, essas línguas podem cessar, vão cessar. Se eu profetizar também, eu posso perder minha salvação ainda profetizando. Ainda que eu fale nas línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, está escrito, eu nada serei. Ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado e venda todos os meus bens e distribua entre os pobres. Se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Oh, meu Pai querido, por isso, Senhor, dá-nos do teu amor, Pai. Ensina-nos a amar verdadeiramente, não como o amor que nós conhecemos já no mundo, Pai, que na verdade não passa de um sentimento, mas o amor que é escolha. O Senhor escolheu nos amar e nós nos escolhemos nos entregar completamente a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, eu peço que o Senhor venha abençoar os teus filhos, Pai. Abre portas de emprego, Senhor, faz milagres, sinais, maravilhas, prodígios, Pai, na vida e através da vida desses teus filhos, Pai. Que eles possam, meu Pai amado, ver a tua mão poderosa a favor da vida deles. Abençoa também a tua igreja, meu Pai querido, a tua igreja espalhada no Brasil e no mundo, Pai. Abençoa a tua igreja em Jerusalém, em Israel, Pai querido. Abençoa essa nação, Pai querido. Nós amamos Israel, nós amamos Jerusalém, Pai querido. Abençoa, meu Pai, essa nação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que haja livramento, Pai. Abençoa as famílias, Pai querido. Abençoa esse povo, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor disse, certa vez o Senhor Jesus disse, a salvação vem dos judeus, por isso nós amamos os judeus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, sejam abençoados, sejam fortalecidos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus.
Esse programa é gravado, meus amados, tá? Então é só hoje, né? Vai ser feito gravado, uma vez na semana a gente faz. E então eu vou mandar um oi para vocês aqui. Não vou estar lendo o chat, né? Os comentários ali, mas eu peço que vocês comentem, queridos, tá? Por favor, comentem, curtam a live, né? Se inscreva se você não é inscrito, queridos, tá? E também compartilha, meus amados, tá? Nós vamos ler hoje o livro de Provérbios a partir do capítulo 12. Deixa eu mandar um abraço, então, para os nossos irmãos de São Miguel do Oeste, irmão Roberto, irmã Elizabeth. Deus abençoe vocês, queridos, sempre conosco. Sapucaia do Sul também. Deus abençoe o irmão Maico, a irmã Suzane. Maringá, Deus abençoe o pastor Nilton, missionária Magna. Deus abençoe o obreiro Giovanni. Campo Mourão, Deus abençoe. Em nome de Jesus, o irmão Alexandro. A irmã Eliene, Deus abençoe vocês, sempre conosco. Bituruna, Deus abençoe também a nossa igreja em Bituruna. O pastor Guilherme, Deus abençoe a missionária Mauriele, Deus abençoe vocês, queridos. A obreira Suelo, o irmão Rogério Blaca, Deus abençoe, queridos, tá? Em nome de Jesus, Matinhos, Deus abençoe, queridos, tá? Guaratuba, né? Pastor Veiga, missionária Marli, meu pai e minha mãe, um beijo, pai, um beijo, mãe. Deus abençoe vocês também, sempre conosco. Paranaguá, os nossos irmãos de Paranaguá, o irmão Israel, a irmã Dalva, né? Todos os nossos irmãos, a irmã Maria Helena, né? Que sempre estão conosco. Deus abençoe vocês, tá? Se eu esqueci algum nome, tá? Me perdoem, tá, meus queridos? Nova York, a tia também, a Rosana, sempre está conosco. Deus abençoe, tia, em nome de Jesus. Pontal do Paraná, Guarulhos, né? E Canela também, no Rio Grande do Sul, queridos, tá? Deus abençoe vocês rica e poderosamente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela vida de vocês, meus amados. Aleluia. Vamos ali então começar a nossa leitura. Parece uma propagandinha ali. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Ali. Glória a Deus. Provérbios capítulo 12, queridos. Diz assim, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Aumentar, não diminuir. Agora não vai. Agora foi. Aí. Glória a Deus, ó. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Olha que lindo, já começa assim, né, meus amados? Todas as pessoas que amam ser disciplinadas, que aceitam a disciplina, essas pessoas também amam o conhecimento, tá? Isso aqui é uma característica de quem que quer receber o verdadeiro conhecimento, tá bom, queridos? Há pessoas que elas não aceitam ser disciplinadas, né? A ser corrigidas, né? Alguém fala alguma coisa, ela se ofende. Quem é você para falar assim? Ou seja, as pessoas não aceitam correção. Isso é uma característica de uma pessoa que ela não procura ter o verdadeiro conhecimento, a sabedoria de Deus, tá bom, queridos? Sabedoria e conhecimento, né? Então, se você hoje tinha dificuldade, queridos, em ser repreendido, em ser corrigido ou disciplinado, nós falamos um pouquinho disso na sexta-feira, né, queridos? Então, hoje começa a se abrir mais para receber, queridos, críticas, né? E para sempre melhorar, meus amados, tá? Especialmente quando é alguém injusto, né? Uma pessoa de Deus que fala algo para você. Deus usa também até as pessoas do mundo, tá, queridos? Mas, às vezes, é uma pessoa de Deus que está falando com você, não responda, não retruque, né? Mas pondera, coloca em pensamento. Às vezes você não está vendo algo que alguém de fora está vendo, né? Então, tem isso no teu coração, queridos, tá? Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Poderosíssimo esse versículo, né? O homem bom obtém o favor do Senhor. Olha que interessante, queridos. O que é o favor do Senhor? A graça de Deus, né, queridos? Para quem é a graça de Deus? Para a pessoa boa. Aquele que faz o bem, queridos, né? O homem bom, ele vai obter o favor do Senhor. Mas o homem que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade. E não se pode desarraigar o justo. Isso aqui é maravilhoso, tá, queridos? Porque por mais que o mundo tente nos mostrar o contrário disso, né, não vai mudar. A palavra de Deus é essa. Vai começar a se levantar, se fortalecer com a impiedade, não vai se firmar. Ninguém consegue se firmar com a impiedade. Vai cair, queridos, tá? E contrapartida, não se pode desarraigar o justo. Amém, meus amados? Não, vamos tentar, pode lutar. O defensor do justo é poderoso. Glória a Deus, queridos. A mulher exemplar é a coroa do seu marido. Olha que importante isso aqui, queridos, ó. Mas a de comportamento vergonhoso
é como câncer em seus ossos. Então, isso aqui é especial, queridos, para as esposas, né, meus amados? E é atual hoje, tá, queridos? Os planos do justo são retos. Tudo que ele planeja, queridos, sempre está, né, em retidão, né? Na vontade do Senhor. Mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais. Mas quando os justos falam, há livramento. Uau, que contraposto, né, queridos? Que lindo esse aqui, né? Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Glória a Deus. O homem é louvado segundo a sua sabedoria. Admirado, louvado, reconhecido de acordo com a sua sabedoria. Mas o que tem coração perverso, o que é? Desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. Isso aqui é bem atual hoje, né, querido? Você vê hoje as pessoas, especialmente nas redes sociais, elas vivem, né, uma vida de ilusão, né? Você olha lá, a pessoa sempre está em restaurante, aquelas comidas chique, né? Sempre está viajando. Você olha assim, rapaz, como essa pessoa não para de viajar, né? E às vezes, né, não é nada disso, né, queridos? Telefone caríssimo, né? A gente brinca muitas vezes, já brincou, né? Muitas vezes a pessoa tá lá com aqueles telefones iPhone caro, né? Bem caro, tirando uma foto assim né? E atrás a parede não tem nem reboco, né? Mas o iPhone, né, tá ali, né? É uma coisa hoje muito normal, né, queridos? Versículo 10. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Uau, queridos, né? Então isso aqui é interessante, ó. O justo, ele cuida bem dos seus rebanhos. Você pode colocar dos seus animais, tá? O homem de bem, ele cuida bem dos seus animais, tá, queridos? Ele ama os seus animais. Então aqui é a respeito de maus tratos, né? Esse é o versículo principal que fala, queridos, né? Sobre como nós devemos cuidar dos nossos animais, daqueles que estão, né, na nossa guarda, né? O justo, ele cuida bem dos seus rebanhos, né? Aí ele fala aqui, mas até os atos mais bondosos dos ímpios, eles ainda são cruéis. Por quê? Porque são ímpios, né? Essas pessoas são ímpias. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Isso que é interessante, né, queridos? Porque as pessoas que trabalham, né, aquelas que fazem o que tem que fazer, Deus vai honrar, queridos, né? E aqueles que correm atrás de fantasias não têm juízo, não é verdade, queridos? As pessoas do mundo, eles usam isso aqui muitas vezes contra nós cristãos, né? Porque para eles a palavra de Deus é fantasia, as promessas de Deus são fantasias, né? Mas para o crente, as palavras de Deus, ela não tem nada mais certo que a palavra de Deus, né? Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus. Olha, os ímpios, eles desejam, né, cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades. Que lindo isso, que o mal se enreda no pecado do falar, né? A pessoa começa a falar, começa a se amarrar, né? Começa a cair, ficar visível, se contradizer, né? Mas o justo, ele não cai nessas dificuldades, né? Que é sempre bom falar a verdade, porque quando você fala a verdade, que você não precisa se preocupar com o que você vai falar. Só vai falando e tá tudo certo. Agora, quando quer distorcer alguma coisa, tem que cuidar, pensar lá na frente e ver que não posso me contradizer isso, aquilo outro, né, queridos? E acaba sempre caindo no pecado, né? Se enredando no pecado. Do fruto de sua boca o homem se beneficia. Olha a importância daquilo que a gente fala, né, queridos? E do trabalho de suas mãos será recompensado. Glória a Deus. O caminho do insensato parece-lhe justo. O insensato, toda vez que ele está fazendo as coisas, para ele é justo, né, queridos? É bem assim, né? Mas o sábio ouve os conselhos. O insensato, ele vai, para ele é justo e não importa que alguém fale para ele, né? Ele está certo, né? Não adianta discutir com o insensato, né? Você não vai dar certo esse caminho. Não, mas eu vou porque vai dar certo. Então tá bom.
Mas o sábio, que é qual uma característica do sábio? Escuta os conselhos, né, queridos? O insensato revela de imediato o seu aborrecimento. Tá desgostoso? Já na hora já quer mostrar que tá desgostoso. Mas o homem prudente ignora o insulto. Melhor fingir que não ouviu, queridos, né? E deixar, esperar, ver o que está acontecendo realmente, né? É interessante isso aqui, até logo no início desse capítulo, né? Que eu falei, quando um justo falar, repreender, né? O Davi, ele disse assim certa vez, fira-me o justo, né? E isso será um óleo precioso sobre a minha cabeça, da qual ela jamais rejeitará. Então, quando um justo, querido, se levanta contra nós para fazer algo, para nos insultar, para fazer alguma coisa, queridos, né? É o próprio Deus que permite. O Davi, quando ele estava fugindo de Absalão, queridos, né? Veio um homem no caminho dele, eu esqueci o nome daquele homem, que era da tribo também dos Benjamim, né? E ele, que era a tribo de Saul, né? E ele começou, Simei, e ele começou a amaldiçoar o Davi, né? Ele jogava pedra em Davi e amaldiçoava. Agora o teu sangue vai ser derramado, você vai pagar pelo que você fez, seu bandido, seu isso, seu aquilo. E aqueles que estavam lá, o comandante, aqueles que estavam com Davi, falou, Davi, por que esse cão morto vai ficar insultando o rei? Deixa que eu passe a espada e com um só golpe arranque a cabeça dele. E Davi falou algo mais uma vez, né? Dentre muitas, Davi mostrou por que ele era o segundo coração de Deus. Ele disse, ei, vocês não estão entendendo que se ele está fazendo isso é com a permissão de Deus. Se Deus mandou ele me insultar, queridos, quando você falar, ele disse para eles, ó, meu filho quer minha morte, quanto mais esse benjamita. Não esqueceu que eu estou fugindo porque meu filho quer minha morte? Então, quanto mais esse benjamita, deixa que fale. Deixa que ele fale. Porque se ele está falando é porque Deus está permitindo que ele fale. Ou seja, né? Deixa quieto, queridos, né? E ele foi para lá, depois ele retornou. E esse Simei foi até ele, me perdoa, rei, me perdoa, olha isso. O rei não, olha, tão certo como vive o Senhor, eu não vou te ferir. E ele não feriu, queridos, né? Realmente, toda a vida de Davi, ele não feriu o Simei. Aí ele disse pro seu filho Salomão, quando ele estava passando o reino, ele disse, olha, lembra de Simei, o que ele fez, tá? Então, eu prometi que eu não o mataria, mas você não precisa, tá? Você não tá nessa promessa. Então, o que ele fez foi errado. Então, você precisa fazer justiça. Tem que se fazer justiça. E daí o Salomão deu uma ordem para ele, né, que ele não poderia sair da cidade, né, por nada. E daí o que aconteceu? Acho que as jumentas dele, se não me engano, se extraviaram, e ele foi lá buscar a jumenta, saiu da cidade e voltou. Aí falaram pro Salomão, o Salomão mandou chamar ele, falou assim, Simei, onde é que você foi? Eu fui buscar as jumentas, mas eu não disse que você não podia sair da cidade? Você está brincando comigo? Te dei uma ordem expressa, que se você saísse, você morreria. E você desobedeceu. E daí naquele momento dele cumpriu a justiça, queridos, até mesmo pelos atos do Simei, depois confirmando que era a vontade de Deus. Interessante isso, queridos. Você vê como que a questão do que é certo, queridos, do que é justo, é muito importante para Deus, meus amados, é muito importante para Deus. Então, o homem de bem, meus amados, né, o homem, a mulher de bem, tem que se preocupar com isso, queridos, tá? Olha que lindo esse versículo, né? Já é algo muito importante, ó. O insensato revela de imediato, logo ele já mostra que ele está aborrecido. Eu não gostei disso porque não concorda, nem sabe o que está falando às vezes, mas não concorda porque ele acha que vai ter algum prejuízo. Mas o homem prudente ignora o insulto, até quando ele é insultado diretamente, ele ignora, queridos. Por quê? Porque ele é prudente. A testemunha fiel dá testemunho honesto. Você vê, queridos, ó, todo esse capítulo aqui que nós estamos lendo está falando a respeito de justiça, né, aos olhos de Deus. Porque você vê que para muitas pessoas, né, os insensatos, como nós lemos ali no versículo 16 agora, não faz sentido isso aqui. Você vai ler isso aqui 10 vezes, para ele não faz sentido, não entra na minha cabeça. Por quê? Porque é insensato. Amém, queridos? Mas isso aqui, Deus está mostrando para nós a importância, queridos, de nós fazermos justiça, né? Falarmos e fazermos aquilo que é certo. Então a testemunha fiel, ele dá testemunho honesto. Por quê? Porque é fiel. Mas a testemunha falsa conta mentiras. Ah, pastor, todo mundo sabe disso. Realmente, e os falsos continuam mentindo e muitas pessoas continuam acreditando, né? Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. É verdade, né? Que existem pessoas aí que elas ferem com palavras, né? Às vezes é muito mais grave do que se a pessoa atacasse fisicamente, né? Mas a língua dos sábios traz cura.
Olha a importância da justiça, queridos, da sabedoria, né? Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Mas a língua mentirosa dura apenas um instante, né? Diz que a mentira tem perna curta, né? Já ouviram essa expressão, queridos? Não é errado dizer, né? Porque aqui está confirmando isso. Versículo 20. O engano está no coração dos que maquinam o mal. Então, quem maquina o mal, queridos, tem algo no coração deles, o engano. Eles vão fazer conta, vão planejar isso, aquilo. Já se diz aí um ditado no mundo que não existe crime perfeito, né, queridos? Ah, em filme você vê, né? Crime perfeito. Mas no mundo isso não existe. Por quê? Ó, o engano está no coração daqueles que maquinam o mal. Mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, glória a Deus, mas os ímpios estão cobertos de problemas. Lindo isso aqui, né, queridos? O Senhor odeia os lábios mentirosos, queridos, mas se deleita com os que falam a verdade. Olha como é a questão da justiça, né? Nós estávamos falando. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. O que significa isso, queridos? O homem prudente ele não fica falando que ele tem conhecimento, que ele sabe, que ele... eu sei, não, ele não alardeia isso, né? Mas o coração dos tolos, o tolo começa a falar, você começa a ver, essa pessoa ela não tem conhecimento, ele é tola, né? Tá falando demais. As mãos diligentes governarão. O que é diligente? Cuidadosa, né? Mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então a ansiedade traz depressão, tá, querido? Está escrito, tá bom? O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa anima esse homem, né? O homem honesto é cauteloso em suas amizades, ou seja, não faz amizade com todo mundo. Lembra que o Josafá. O Josafá foi repreendido por Deus pela amizade que ele tinha com Acabe, com a casa de Acabe, né? Eles até tinham ali um parentesco, né? Através do casamento. Então, olha só o que Deus está falando. O homem bondoso, honesto, melhor. Ele é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua casa, mas o diligente dá valor a seus bens. O preguiçoso não aproveita nem aquilo que ele acha que consegue, né, queridos? Mas a pessoa diligente, cuidadosa, novamente, né, ela dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida. Olha a importância da justiça, queridos, porque nesse caminho você encontra a vida. Essa é a vereda que preserva da morte. Glória a Deus, queridos. Esse capítulo maravilhoso, né, meus amados? Provérbios capítulo 13. O filho sábio acolhe a instrução do pai. Olha isso aqui, meus amados. Isso aqui precisa ser, né, atualizado, na verdade, nos dias de hoje, para as pessoas hoje, porque parece que os filhos não querem ser instruídos mais pelos pais, eles querem ensinar os pais, né? Isso já vem de tempo, né, querido? Mas cada vez parece que está mais acentuado isso, né? Os pais parece que estão se negando a instruir, a ensinar os filhos, né, queridos? E está virando agora, né? Já, na verdade, já virou há muito tempo ação do Estado, né? O Estado que tem criado os filhos, né? Eles pegaram isso para si e os pais estão abrindo mão disso, né? Estão deixando para que o Estado, o colégio eduque seus filhos, né? E a gente tem visto o problema disso, né, meus amados? E eles não deixam, o Estado ele não deixa, né, queridos? Se você pegar teus filhos aí, por exemplo, aí e ensinar eles, tirar da instituição de ensino e ensinar eles, né? Que nem tem esse homeschooling, né? Que é algo muito bom, né? Não é bem visto, queridos. Não é bem visto até mesmo pela igreja, queridos. Devia mudar isso aqui, ó. Né, os pais, eles têm esse direito natural, queridos, né, de Deus, de ensinar os seus filhos, de educar seus filhos, instruir os seus filhos, né? Então, olha aqui, ó, você vê isso aqui, antes dessa instituição de ensino, ó, o filho sábio acolhe a instrução do pai, ou seja, o pai fala, o filho recebe. Por quê? Porque ele é experiente e o ama. Mas o zombador não ouve a repreensão.
Não aceita. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas os que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Queridos, agora nós estamos falando aqui sobre, nesse capítulo 13, falando sobre fala e ouvir, instrução, né? Para nós ficarmos quietinhos, né, queridos? O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos, todos amplamente satisfeitos. Ó. Quem que é o diligente? O cuidadoso, queridos, tá? Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Se vocês quiserem comentar, queridos, né, fiquem à vontade. Às vezes um versículo que vocês não entenderam, alguma coisa, querem comentar, às vezes até uma situação, pode escrever aí, queridos, tá? Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Interessante, né? O contraste de um com o outro. A riqueza de um homem serve de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Então, a riqueza do homem serve de resgate para a vida dele, né? Mas o pobre não se preocupa com isso, né? A luz dos justos resplandece de maneira esplêndida, né? Esplendidamente. Mas a lâmpada dos ímpios apagar-se, seria, né? Apaga-se, simples assim. Então, a luz dos justos resplandece, né, queridos? De maneira esplêndida, mas a lâmpada dos ímpios vai apagar. O orgulho só gera discussões. Para que serve o orgulho? Gerar discussões. Mas a sabedoria está com os que tomam conselho, queridos. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Interessante, né? A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Isso aqui quer dizer o próprio Deus falando, filho, a esperança que se retarda adoece o coração, mas os desejos que são satisfeitos alegra sobremaneira, né? Ou seja, é árvore de vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Glória a Deus, queridos, né? Olha a importância, né, meus amados? E como um programa como esse também, né? A leitura da palavra, né? O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero, sofrido, né? Todo homem prudente age com base no conhecimento. Então, qual é a base da prudência? Conhecimento. Glória a Deus, queridos. Mas o tolo expõe a sua insensatez. Quer ensinar o que não entende, né, queridos? O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz cura. Lembrei daqueles que foram lá falar para Davi, né? Davi, olha, hoje Deus te livrou dos seus inimigos, porque eu encontrei Saul e ele pediu para mim matar ele, e eu matei ele e vim aqui trazer a coroa dele para você. Ele achou que o Davi ia ficar feliz com ele, né? Ele estava mentindo, porque ele não tinha matado o Saul, mas ele mentiu para ganhar alguma coisa de Davi. E Davi, o pensamento dele foi completamente diferente. Ele falou assim, como você não temeu levantar contra o ungido do Senhor? Por causa das suas palavras, você já está condenado. E o matou ali mesmo, queridos. Você vê que interessante. O homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua sensatez. Ó. O mensageiro ímpio cai em dificuldade. Foi o que aconteceu com ele. Ó. Mas o enviado digno de confiança traz cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha,
Mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso, queridos. Olha que maravilha, né, queridos? Especialmente quem tem autoridade, meus amados, né? Pai, mãe, né? Irmãos mais velhos, idosos para os mais jovens. Queridos. Quando o mais velho corrige, queridos, receba a correção. No mínimo, se você não concorda, não entende, fica quietinho, pensa, coloca, quem sabe você não está vendo alguma coisa, né? Essa pessoa está vendo algo que você não está vendo. Ou se a pessoa está errada mesmo, o máximo que você pode fazer é ficar quietinho, queridos, né? Não desonrar essa pessoa, né? Porque quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Glória a Deus, né? O anseio satisfeito agrada a alma. Novamente, ó. O desejo, quando ele se cumpre, a alma ela recebe, né? O agrado, né? Mas o tolo detesta afastar-se do mal. O tolo, ele gosta de problema, né? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o conhecimento dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. Olha que interessante esse versículo também, queridos. O infortúnio, ou seja, a má sorte, persegue a pessoa que ela vive em pecado. Mas a prosperidade não é financeira somente, tá, queridos? Prosperidade de Deus é todas as áreas, né? Inclui financeiro, né? É a recompensa do justo, queridos. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, para os seus netos, né? Mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Esse versículo também é muito conhecido, queridos, tá? Esse aqui me chamou a atenção logo a primeira vez que eu li a Bíblia. Eu já, né, tipo assim, nessa caminhada, tipo assim, nesse tempo eu notei, queridos, que é bem assim que acontece. As pessoas ricas aí com pecado, elas podem até viver, mas o que Deus está dizendo, ó, que a riqueza do pecador ela é armazenada para o justo, ela vai voltar para o justo. É lindo isso aqui, queridos, né? Mas o homem mau deixa herança para os filhos de seus filhos, né? Versículo 23. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Olha que interessante, aqui o pobre não no bom sentido, né, queridos? Pode até produzir alimento com fartura, mas ele vai perder o alimento por quê? Por falta de justiça. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Olha isso aqui, queridos, que lindo. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Acho que eu comentei domingo, né, no culto isso aqui, né, queridos? As pessoas hoje não corrigem seus filhos, né? As crianças estão crescendo sem limites, queridos, né? Quem ama seu filho verdadeiramente, queridos, né, não se nega, não se nega a castigar seu filho. Mas quem ama não hesita em discipliná-lo. Tem que disciplinar, é justo, então tem que disciplinar. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Uau, queridos, que versículo lindo também. Que capítulo maravilhoso também, né, queridos? Provérbios capítulo 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua casa. Quem anda direito teme o Senhor. Por isso que anda direito, né? Mas quem segue caminhos enganosos despreza o Senhor. A conversa do insensato traz a vara para suas costas. Só na conversa ele está pedindo castigo, né, queridos? Mas os lábios dos sábios os protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio. Mas da força do boi vem a grande colheita, né? Se eu não me engano, a tradução é limpo, né? Os celeiros ficam limpos. Mas da força do boi que vem a grande colheita, né? Não tem trabalho, mas sem esse trabalho também não tem prosperidade, né? Versículo 5. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras.
O zombador busca sabedoria e nada encontra. Não adianta buscar sabedoria, por quê? Porque é um zombador. Mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido. Ou seja, quando alguém pensa, vou fazer justiça, eu preciso resolver aquele problema. Aí o zombador, o que ele faz? O insensato, o que ele faz? Ele zomba. Mas a boa vontade está entre os justos, né? Entre os justos, não, isso é melhor, precisa ser feito isso, precisa ser quebrada essa maldição, precisa você se consertar para você andar com Deus. Queridos, o pecado, ele gera em nós como se fosse um teto espiritual, um teto de bronze, um céu de bronze. Aí a nossa caminhada, nós vamos caminhando com Deus. As coisas vão acontecendo, tá indo certo, mas aquele teto tá lá. Aí quando chega nesse teto, nesse céu, queridos, ele não transpassa mais. Às vezes por causa de um pecado que sabe-se que é um pecado, mas ele não foi consertado, ele foi ignorado ou ele simplesmente foi escondido. Então o que acontece? A espiritualidade, a caminhada com Deus daquela pessoa, ela vai indo, mas chega lá, ela para. E quando isso acontece, quer dizer, a pessoa ela começa a entrar no estado de religiosidade. E isso, meus amados, é mais comum do que você pode imaginar. Grande parte da igreja hoje encontra-se em um estado de religiosidade por causa de pecados foi recusado o conserto, a justiça desses pecados. Coisas como as pessoas às vezes elas falam, eu sou assim, não vou mudar. Sabe que é errado, sabe que é pecado, sabe que não agrada a Deus, mas sustenta aquilo com todas as forças. É o próprio diabo trazendo o quê? Sofrimento para essa pessoa, criando esse teto que diz que essa pessoa não consegue transpassar. Ela vai crescendo. Quando ela chega aqui, ela para espiritualmente. E se ela vê alguém perto dela crescendo, ela vai começar a ficar enciumada. Por que o fulano chegou agora e Deus está abençoando ele tanto? Por que Deus fala com ele e não fala comigo mais? Por que eu senti a presença de Deus, hoje eu já não sinto? Por que antes Deus ministrava na minha vida assim, assado, e agora Deus parece que se afastou de mim, está me ignorando? Estão entendendo, queridos? É normal, queridos, né, que seja por causa de um pecado, queridos, que foi o quê? Que foi deixado para trás. Não, você que está certo. O diabo fala, quem tem que pedir perdão é ele. Não, você perdoou sim, mas não quero olhar, mas não quero ver na minha frente. Então não perdoou, queridos. Se eu ver na minha frente, às vezes você vai falar de alguém, o sangue sobe, sabe quando esquenta o sangue, a pessoa ela fica irritada. Significa que ainda falta, queridos, um perdão ali. Então isso aí é coisas que vocês devem ficar atentas, né? Às vezes uma situação, às vezes acontece muito, que dizem família, às vezes, né, um irmão pega a herança do outro irmão, aí ficam brigados a vida inteira, queridos, por causa disso, meus amados, né? Não, eu vou para a igreja, pastor, tá bom, vai lá para a igreja, aí o teto tá lá, ó. Vai chegar um momento que não vai conseguir passar mais. Por quê, pastor? Porque precisa ser feito um reparo, tem que fazer justiça, queridos, reparar aquela injustiça cometida. Não adianta só, Senhor, me perdoa. Tudo bem, eu ministrei isso domingo. Tudo bem, o Jesus perdoa, mas filho, você precisa consertar. Lembra do Zaqueu, queridos? Jesus foi na casa de Zaqueu. Zaqueu ele era publicano, né? Ele é cobrador de impostos. E o cobrador de impostos, os romanos, eles pegavam cobradores de impostos judeus. Por que eles pegavam judeus? Porque os cobradores de impostos judeus, eles conheciam todo mundo. Então não dava para você enganar eles. Então dava autoridade para esses cobradores de impostos e eles faziam o que eles queriam. Eles cobravam os impostos dos romanos, que já era alto, e se eles quisessem cobrar mais, os romanos não estavam nem aí. Então eles usavam disso para eles enriquecer. Além de ser bem remunerados pelo governo romano, eles ainda falavam assim, olha, eu vim cobrar teu imposto, fulano. Aí o fulano, irmão, você está cobrando meu imposto, você está trabalhando para os romanos, não importa, eu estou trabalhando, eu quero imposto agora, você tem que pagar agora. Aí o fulano ia lá, pegava o dinheiro dele, entregava para o coletor de imposto. Aí o coletor lembrava que ele tinha uma terra ali, onde é que ele não declarou. E aquela terra? Mas irmão, aquela também. Você tentou me enganar, por causa disso eu vou aplicar uma multa em você agora. Se você não pagar tanto, ele estipulava o valor lá, os soldados já vão levar você preso agora, porque você tentou me enganar. Você está entendendo? Então os judeus, eles viam tipo assim, que os cobradores de impostos eles eram muito covardes.
Não dava para você ludibriar, enganar eles, né? E os romanos espertos, né? Que eles colocaram os judeus contra os judeus, né? Então eles eram odiados, odiados, odiados. E assim eles ficaram muito ricos. Aí quando Jesus ele entra na casa do Zaqueu, queridos, o Zaqueu nem esperava, né? Lembra que Jesus ele passa por um lugar, o Zaqueu, a baixa estatura, tinha subido uma árvore. E Jesus falou assim: Zaqueu, hoje me compete estar na sua casa, eu vou estar na sua casa. Vou para sua casa agora. O Zaqueu falou: na minha casa? Ele queria saber, só que na cabeça dele falou: eu não sou digno de receber o mestre, ou de ele olhar para mim. E Jesus não só olhou para ele, mas se convidou para ir para a casa dele. E quando ele chegou na casa, que o Zaqueu ficou tão constrangido no bom sentido da palavra, que ele levantou e falou: Senhor, a partir de hoje, eu vou, todos os meus bens, a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se eu defraudei, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Por que 4 vezes mais? Porque era a lei de Moisés. Você não podia, se você roubasse alguém, você não devolvia aquilo que você roubou, você devolvia 4 vezes mais. Então não roube, senão você vai ter que pagar 4 vezes mais. Então ele falou: vou dar metade dos meus bens aos pobres e vou restituir, se eu defraudei alguém, 4 vezes mais. Jesus ele levantou e falou assim: filho, hoje chegou salvação a essa casa. Aquele homem odiado, queridos, né? Passou agora a ser, diante de Deus, ele estava em pé e abençoado. E quem visse ele na rua e falar, torcesse o nariz, lá vai o publicano, bandido, sem vergonha. Ele não era mais nem bandido, nem sem vergonha, queridos. Agora ele era justo e justificado pelo Messias. Glória a Deus, queridos. Então, né, esse teto, queridos, está na vida de muitas pessoas. Talvez Deus esteja falando com alguém aí. Vai crescendo, vai caminhando. Meu dedo ele é quebrado do basquete, ele fica torto. Ele vai caminhando, queridos, né? Aí chega chega num teto que as pessoas não conseguem mais caminhar com Deus. Aí vira aquela situação de religião, queridos. Amém, meus amados? A pessoa ela chega até aquele teto, vira uma questão de religião e ela não consegue mais caminhar. E ela vai ficar no estado de religiosidade. Ela vai ficar na igreja, ela vai ficar incomodada com todo mundo. Se ela não quebrar esse teto através da justiça, queridos, ela vai ficar julgando o pastor, vai ficar julgando os membros, vai ficar perseguindo o obreiro, vai ficar falando mal disso, daquilo. O pastor prega, ela fala assim: não concorda. Ela vai ficar na igreja revoltada, injustiçada. Só que ela não vai ficar muito tempo, que vai chegar o tempo que ela vai sair dali, vai sair incomodada, cheia de problema. Aí ela vai para outra igreja. Ela vai na outra igreja, ela vai começar lá, ela vai tentar de todo bom coração: olha, tô aqui 100%, vestindo a camisa, pode contar comigo. Só que o teto não vai deixar ela passar a espiritualidade dela. Daí ela vai começar a se incomodar, aqueles mesmos problemas que ela tinha naquela igreja lá atrás, ela vai estar sentindo na igreja nova. E ela vai começar a ficar incomodada, esse pastor não sabe o que ele fala, porque não sei o quê, os mesmos problemas, só que ela não entende, queridos, porque ela não tem sabedoria. É o teto. O teto não deixa essa pessoa sair desse estado de religiosidade. E só pode ser quebrado se for feito o quê? Aqui, ó. Reparar o pecado cometido. Vou ler de novo, então, para nós continuarmos. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido. Mas a boa vontade está entre quem? Os justos. Irmão, repara, irmão, o justo fala: vamos lá, eu te ajudo, o que você precisa? Não vai lá, fala com ele, fala com ela. Olha, é o seguinte, não, mas não consigo, se eu tiver que reparar financeiramente. Não, conversa com a pessoa, fala que você vai pagar conforme você pode. Mas fala, não deixe isso continuar na sua vida. Os justos, eles têm boa vontade, queridos. Toma posse disso aí, meus amados, em nome de Jesus. Cada coração conhece a sua própria amargura. E não há quem possa partilhar sua alegria. Olha que interessante, queridos, né? Então, cada coração conhece a sua própria amargura, suas lutas, suas dificuldades, né, queridos? E não há quem possa partilhar sua alegria. Aquilo que Deus tem para você é seu, queridos, tá? A casa dos ímpios será destruída. Olha a profecia, queridos. Mas a tenda dos justos florescerá. Glória a Deus, meus amados. Vale a pena temer a Deus. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então cuidado, queridos, que tem coisas que as pessoas têm certeza. Eu já comentei isso aqui várias vezes, né? Sobre a minha vida, queridos, né? Tinha coisas que às vezes eu ensinava, meus amados, né? E depois eu vi que eu não estava certo. Então isso é um choque muito grande, queridos, tá? É uma luta muito grande em nós, né? Então
hoje, né, por exemplo, eu poderia, né, ler ali esse livro, né, a Bíblia, né, os livros, de maneira teológica, queridos, né, que é a maneira, vamos dizer assim, como que eu posso dizer, para ensinar é a melhor maneira que tem, através da teologia, queridos. Mas eu abro mão disso, meus amados. Eu não tenho mais desejo de fazer isso, por quê? Porque eu me considero que eu estou aprendendo, todo dia eu estou aprendendo do Senhor, queridos, tá? Então eu estou junto com vocês, nós estamos lendo junto e aprendendo. Eu vou comentando o que Deus colocar na minha boca, né, queridos, e contando alguns testemunhos para ilustrar no que nós estamos lendo, queridos. Mas eu não quero mais, sabe, de ensinar. Não, você vê que o culto, a maneira que eu prego, né, no culto, é sempre a gente vai lendo e vai ministrando, vai lendo e vai entendendo o que a gente está lendo, né? E não ensinando, às vezes dando volta, coisas que nem é o que está dizendo, meus amados, né? Então há caminho que parece justo, certo ao homem. Tá certo, tá certo. Vou dar um exemplo, queridos, bem, bem simples. Tinha uma época, na minha teologia, queridos, né? E eu entendi isso, né, teologicamente, lá em Gênesis 6, quando fala lá dos filhos, os filhos de Deus, né, possuíram as filhas dos homens e geraram homens poderosos, né, homens de renome. É isso que está escrito, né? Em outra tradução fala gigantes, mas na versão Ara fala poderosos, né? E eu tinha no meu coração bem simples, que teologicamente baseado, não, esse negócio de gigantes na minha cabeça, né? Os filhos de Deus são os homens, porque Deus criou o homem para ele. E as filhas dos homens, aqui é a mulher, porque Deus criou a mulher para o homem, não para Deus. De fato, essa é a base bíblica e teológica. E os poderosos na terra, não, mas o fulano fala que eram os anjos. Aí vinha logo a mensagem da palavra de Deus, falava assim, não, mas os anjos não são assexuados, eles não têm sexo. Então não faz o menor sentido. E eu ensinava isso, queridos, né? E muitas pessoas davam ouvido, olha, pastor, você está falando teologicamente, é isso mesmo, está correto, justifica. Até que eu fui entender que não, que eram os anjos mesmo. Por mais loucura que fosse, queridos, aquela mensagem, mas quem estava errado era eu. Eu falei, olha só, como eu ensinei isso, passava, eu vejo Saulo, né, queridos, o Saulo, que depois o apóstolo Paulo, né, queridos, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, queridos, ele encarcerava os cristãos, porque ele tributava isso culto a Deus. Ele falava, nós precisamos calar esses blasfemadores que não param de blasfemar da palavra de Deus. Até a hora que ele teve um encontro com Jesus e caiu do cavalo, queridos. É por isso que vem essa expressão, você vai cair do cavalo, né? Porque quando ele caiu do cavalo, ou seja, toda a vida dele, queridos, né? Desmoronou diante dos olhos dele. Ou seja, aquilo que ele lutava veemente, queridos, né? Para resolver, né? Que era pagar esse nome de Jesus, o morto Jesus, né? Que ele viu que não estava morto, queridos, né? Que realmente era o Filho de Deus. Ele teve que consertar aquilo, queridos. Né? Então tudo mudou para a vida dele. Então há caminho que parece certo ao homem, mas o final conduz à morte. Amém, meus amados? Né? Tem muitas coisas, queridos, né? Um dia, em 2017, se eu não me engano, Deus me levou, não estava no monte, na verdade, aqui em Matinhos, no Monte Teleférico em Matinhos, para quem conhece. Acho que é 350 metros de altura. É um monte bem bonito, você vê ali o mar, você vê, quando não tem nuvem, você vê até Paranaguá, de Matinhos, você vê Paranaguá, Guaratuba ali, tudo. Não, Guaratuba não dá para ver não, queridos, você vê só, acho que é um pedacinho da Bahia. E aquele monte é bem interessante, é bem gostoso subir ali. Eu passei a noite ali muitas vezes ali naquele monte. E teve um dia que eu fui ali, queridos, uma tarde que eu passei, não sei se eu fui para dormir, não lembro se eu fiquei, ou só passei a tarde lá. Deus falou comigo, queridos, né? Ele me fez eu olhar para o horizonte, queridos. E daí eu reparei que assim, atrás das nuvens tinha um sol que brigava, os raios de luz brigavam entre as nuvens, e fazia assim bem bonita aquela cortina assim, que abrindo certinho assim, lá na frente. Eu tirei a foto, eu tenho a foto, quer dizer, não sei se eu tenho a foto, porque eu perdi meu telefone, tô sem telefone, não sei se estava no telefone ou se eu guardei na nuvem. Então você, mudando de assunto, queridos, né? Eu sei que tem pessoas às vezes querem falar comigo, não conseguem, eu tô sem telefone por enquanto, tá, queridos? Depois eu vou me acertar, eu vou pegar um telefone, daí eu vou botar de novo mais acessível, tá? Então eu tirei aquela foto e eu fiquei olhando aquilo ali, mas como que pode? O sol tá atrás daquela nuvem, os raios faziam certinho, aquela cortina deitada certinho, assim, não pode ser. Porque se os raios tivessem vindo de uma maneira de tantos quilômetros da Terra, não poderia ser perfeito dessa maneira. Eu pensei comigo. E Deus ministrou no meu coração, queridos, o formato da Terra, que eu estava completamente enganado. Eu não sei explicar como que Deus falou isso para mim, queridos, tá? E eu naquela hora, a Terra, ela não é
o globo que gira no sistema solar, que tem ali os planetas daquela maneira que nos é ensinado, queridos. Queridos, eu fiquei em choque, meus amados. Eu fiquei em choque. Eu voltei para casa. Deus mostrou isso para mim. Eu voltei para casa. Eu falei, Senhor. Ou seja, é como se tudo aquilo que eu acreditava, é como se eu me sentisse uma pessoa extremamente enganada, ignorante, porque eu falei assim, não passava pela minha cabeça. Se alguém falasse para mim naquele dia, eu sou terraplanista, provavelmente eu falei assim, você é louco. Fulano é louco. O fulano é terraplanista, não bate bem da cabeça. É o que muitas pessoas pensam hoje, eu entendo isso. Mas eu voltei para casa, queridos, e fiquei daí em choque. Daí comecei a estudar isso, comecei a entrar no YouTube e procurar a respeito de terra plana, mas não vendo pelos globalistas, porque os globalistas eles tiram sarro de quem é terraplanista, né? Aí comecei a ver ali as pessoas falando e provando. Aí eu comecei a ver, queridos, que os terraplanistas eles têm muito mais fundamento científico do que as pessoas que acreditam no globo. A maior arma das pessoas que acreditam no globo, a maior arma científica que eles têm é ridicularizar quem pensa diferente deles. Se você procurar saber isso na internet, você vai ver. A maior arma, queridos, da pessoa que acredita no globo, né? Na Terra globo, a Terra esférica, a maior arma deles, queridos, é ridicularizar. Cientificamente, eles falam um monte de coisa que todas essas coisas que as pessoas que acreditam na Terra esfera ou da Terra plana, eles rebatem todas, explicam todas elas, refutam todas elas, queridos. Se você vê uns terraplanistas sérios que tem, com experiências em campo, queridos, é muito interessante, é bonito de ver. E eu comecei a ver aquilo, eu vi pastores terraplanistas, eu nunca tinha visto, queridos. E aquilo foi um choque, eu comecei a ver, meu Deus do céu. E eu pensei comigo, como é que eu vou falar para minha esposa que eu sou terraplanista agora? Ela vai achar que eu sou louco. Pensei, como eu tinha vergonha de falar pra minha esposa, queridos, imagina. Né, meus filhos, o que eu vou falar pros meus filhos? Aí cheguei pra minha esposa, amor, vou falar uma coisa pra você. Eu subi no monte, né, daquele dia, tal, falei pra ela e Deus falou pra mim que a Terra não é um globo, a Terra é plana. A Terra é o centro do universo. E ela olhou pra mim, amor, por quê? Aí eu comecei a mostrar pra ela uns vídeos, olha aqui isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Ela olhou e falou assim, o principal, queridos, o argumento científico, queridos, é a água. Né? A água, ela é nível. Qualquer pedreiro, queridos, né, que trabalha com construção sabe, a água é nível, ela não falha. E ela é nível em qualquer escala, tanto pequena como grande. Então eu fui mostrando para ela, então, ou seja, a água sempre vai ser nível. O pedreiro ele pega aqui uma mangueira, enche de água, coloca aqui, coloca lá no outro lado da ponta, ele vai ver certinho o nível. Ele vai fazer, segundo esse nível desse teste da mangueira, o nível vai ser perfeito. Então eu mostrei para ela sobre isso, ela falou, não, é verdade mesmo. Na hora ela acreditou muito mais fácil que eu. Não, é verdade, a Terra é plana mesmo, amor. Eu olhei para ela, meu, que faço, falei com meus filhos, falei com o Pedro, com a Nicole, com a Esther. A Esther nem sei se ela entendeu na época muito, que era pequenininha. Mas eles entenderam, fui lá, fui explicando para eles, todos eles entenderam, queridos. Depois eu falei, eu não posso guardar para mim, né? Eu tenho que parecer louco mesmo, vou falar lá na igreja. Se Deus me revela uma verdade, queridos, eu não posso esconder, não, eu sou terraplanista, vou me esconder aqui, porque eu não quero que as pessoas pensem mal de mim. Não, queridos, se Deus me revelou a verdade, eu preciso falar a verdade. Vai receber, vai acreditar quem quiser. Então eu estudei bastante, quer dizer, sobre isso, né? Os aviões, porque se a Terra fosse um globo mesmo, o avião ele sempre tem que fazer essa correção, né? Porque ele estaria, no caso, circulando o globo da Terra, né? E ele não tem, ele voa plano toda a vida. Não existe nenhum instrumento no avião que faça essa correção, queridos, né? Outra coisa, nenhum voo tem, você pode ver num site, hoje eu não lembro o nome do site, que você vê a malha aérea que os aviões voam em tempo real. Nenhum avião atravessa a Antártida. A Antártida, por exemplo, seria o globo assim: o Polo Norte, Alasca, e a Antártida, a calota, né? O Polo Sul. Ele, na verdade, não é assim, ele é aberto. Então, o Sul, ele se abre para todos os lados. Então, o Sul é a borda da Terra. O centro é o norte, né? E daí todo o caminho que você faz assim seria a borda da Terra e você está indo para o sul. Aí a bússola não reconhece o Polo Sul, só reconhece o Polo Norte. Você vê, cientificamente só bate dessa maneira, queridos. Nenhum avião atravessa por cima da Antártida. Nenhum avião atravessa a Antártida. Por que não atravessa? Tem voos que eles vão para a Europa, depois eles voltam lá para Sydney, por exemplo. Lá, que era só atravessar, sair do Brasil, da África ali, e atravessar a Antártida já estaria ali no outro país. Não, eles vão lá para cima, depois voltam. E o caminho não fica maior.
mesmo mostrando no mapa, queridos. Então tem muitas coisas, queridos, tem muitas coisas. Então é que a gente vai vendo, né, vai vendo cientificamente, e você fala assim, não tem como mesmo ser. E a água, ela é o maior de todos, queridos. A água, imagina a água, ela se curvar e se estabilizar curvada, se ela é nível, queridos. Em qualquer escala, a água é nível. Ah, pastor, mas é aquela questão que o barquinho ele vai indo, ele sempre você vai ver, ele vai afundando. Isso não existe, queridos. Isso é campo de visão, né? Quando sai do teu campo de visão, ele vai, aparentemente, ele vai sumindo debaixo da curvatura da Terra, mas não é. Então já tem vários testes de pessoas que pegam câmeras poderosas. Tem uma câmera que até quando eu tiver muito dinheiro eu quero comprar ela. Acho que é Nikon P1000. É uma das maiores, acho que tem agora P1100, se não me engano, saiu recentemente. E ela é como um telescópio, essa câmera, ela é muito poderosa. E daí os caras, quando eles pegam o barco, sumiu, já eles vão com a câmera, pegam o casco do barco, ele pega todo o barco. Essa câmera, você vê que às vezes um continente num outro lugar, assim, às vezes tem 100, 200 quilômetros de distância, deveriam estar debaixo, segundo um cálculo que existe da curvatura da Terra, eles tinham que estar metros abaixo daquela curvatura, e os caras, quando pegam aquela câmera, eles trazem lá até o povo que está andando na rua, ou seja, pega todo, não tem totalmente plano. Essa câmera, ela é tão poderosa que ela vai longe, né? E daí vê que não existe curvatura zero, não existe curvatura, queridos, né? Então foi mais uma coisa que na minha cabeça assim, mudou a minha vida, né? Dentre muitas outras coisas, tá, queridos? Que daí eu entendi assim, eu tô sempre aprendendo mesmo, né? Então quero aprender junto com também o povo da igreja, queridos, né? Eu sei que Deus me deu um pouco de conhecimento, um pouco de sabedoria, e eu quero usar isso para abençoar a vida de vocês, né? E para crescer com Cristo também, meus amados, tá? Em nome de Jesus, eu quero que todos vocês, né? Tenho esse entendimento, meus amados, a sabedoria que vem de Deus, né? Eu não quero a sabedoria do mundo, meus amados. Eu não quero ser politicamente correto ou agradar esse ou aquele. Eu quero agradar a Deus, primeiramente a Deus, queridos, né? Porque eu sei que se eu agradar a Deus, eu também vou ser bem visto pelo povo de Deus, pelo povo dele, né? Glória a Deus por isso. Amém, meus amados? Então esse versículo ele é muito importante, fala muito comigo, né? É caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Não é caminho de verdade. Vamos continuar a leitura, queridos, agora, né? Mesmo no riso, o coração pode sofrer. É verdade, né? E a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta. Isso é fato, queridos, tá? Tá escrito, ó. Quem é infiel vai receber a retribuição da sua conduta. Mas o homem bom será o quê? Recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa que fala para o inexperiente, ele acredita, né? Mas o homem prudente vê bem onde pisa. Por isso que ele é prudente, né? O sábio é cauteloso e evita o mal. Mas o tolo é impetuoso e irresponsável, né? Você vê que interessante, o sábio é cauteloso e evita o mal. Na versão Ara, ele fala assim que ele vê o mal e se desvia. E eu vejo a questão de saber que alguma coisa vai estar muito perigoso na frente, queridos. Não vai, queridos. A não ser que Deus mande você, que você tem um propósito, mas se não, se desvie. Mas o tolo faz o quê? Ele vai lá e paga para ver, né? Quem é irritadiço faz tolices. Ah, a pessoa irritadinha faz coisas tolas, queridos, tá? É muito comum, né? Pessoas, sou muito irritado. Faz tolices. E o homem cheio de astúcia é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é coroa dos prudentes. Glória a Deus, queridos. Os maus se inclinam diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Olha que lindo, os maus vão se curvar diante dos homens justos, queridos, e os ímpios vão se inclinar às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, né? Nem os vizinhos querem os pobres, né? Mas os amigos dos ricos são muitos. Isso é uma reflexão, né? Quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Realmente, né, meus amados? Não é certo que se perdem os que só pensam no mal? Ou seja, não é certo que os que só pensam no mal, eles vão perder?
mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Uau, isso aqui é forte, hein? A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha fala a verdade, a testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Olha que lindo isso, queridos. Quem teme ao Senhor possui uma fortaleza segura. Quem que é a nossa fortaleza segura? O próprio Senhor, né, queridos? O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O que adianta ter um reinado, queridos, né? E não tem súditos, então não é um reinado. O homem impaciente dá prova de grande entendimento. Então, o entendimento, queridos, ele caminha junto com quem? Com o homem paciente, queridos. Isso aqui é algo que hoje eu estava comentando com a minha esposa, queridos, é muito difícil. Hoje nós vivemos num mundo que tudo é para ontem, é uma correria para tudo, queridos. É meta, são cobranças, queridos, né? E as pessoas hoje parece que elas não sabem mais esperar. Muitas pessoas hoje nas igrejas são reprovadas por causa da impaciência, por não conseguir esperar em Deus, queridos. Então vou ler de novo. O homem impaciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo. Olha, o coração em paz, queridos, né? Dá saúde, vida ao corpo, né? Lindo esse aqui, né? Se o teu coração não te acusa, está escrito, então você tem paz com Deus. Mas a inveja apodrece os ossos. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Então, quem oprime o pobre, queridos, está desprezando o Criador do pobre. Com letra maiúscula, Deus. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Glória a Deus, queridos. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Então, quando vai cair os ímpios, queridos? No dia da calamidade, é o dia do julgamento para eles, né? Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. Uau, queridos, isso aqui é maravilhoso. Esse versículo, queridos, né? Lembra, meus amados, que o livro do Apocalipse, como foi lembrado no culto ontem, de domingo, ele já foi escrito. E essa palavra, então, é para mim e para vocês. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. Glória a Deus por essa palavra, queridos. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento. E mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. Uau! Glória a Deus. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Olha aqui, temos que orar pelo Brasil, né, queridos? A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Deixa eu mudei a página ali, eu voltei lá no início. Acho que é isso, né? Vamos ver. Eu voltei, né? Tá. No último versículo aqui mesmo. E por último, né, último versículo. O servo sábio agrada ao rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira, na ira do rei. Misericórdia, queridos. Glória a Deus, meus amados. Vamos fechando por aqui então hoje. Amanhã, terça-feira, nós continuamos então. Opa, deixa eu marcar aqui. Capítulo 15. Glória a Deus, meus amados. O que vocês acharam da palavra? Foi bênção a palavra hoje, meus amados? Com certeza, né, queridos? Palavra poderosa, essa palavra é bom a gente ler, reler, refletir, queridos. Eu tentei ler pausadamente ali, para que o Espírito venha ministrar em cada coração, né? E procurar falar o que pode acrescentar um pouco ali, tá bom, queridos?
Espero que vocês tenham gostado, espero que o Espírito Santo tenha ministrado. E eu tenho certeza que essa palavra tem o poder de abençoar, de fazer um homem, uma mulher de Deus ainda mais próximo de Deus. Glória a Deus, queridos. Faz assim com as suas mãos. Falando isso, eu tenho que orar com a água, meus amados. Eu não orei, tá? Deixa eu fazer essa oração agora, então. Pega o copo com água, meus amados, em nome de Jesus. Daí eu já vou terminar em seguida. Pode pegar ali o copo com água, queridos, em nome de Jesus. Levante os céus, meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Consagra, meu Deus, essa água que os teus filhos apresentam a Ti, Senhor. E coloca nela o Teu poder, a Tua unção, meu Pai. E quem beber dessa água, receba de Ti o milagre, a bênção que precisa. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. E eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora sim, faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, e isso pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Obrigado, Jesus. Queridos, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E amanhã, a partir das 21 horas, mais uma vez, nós estaremos ao vivo com o programa Alicerçados no Amor de Deus.